Olá, bem-vindos a mais este encontro Cor Illumine de estudos do Livro de Ouro de Saint Germain. Nós estamos no capítulo 12, Deus em Ação, e no nosso material em PDF estamos na página 42. Vamos lá na continuidade do texto. Para auxiliar aqueles que desencarnaram, dizei: eu sou a presença que mantém essa pessoa na esfera a que pertence, instruindo-a e iluminando-a. Se o discípulo conseguir captar a ideia certa de derramar amor em seu próprio ser divino, experimentará alívio completo de toda a discórdia. Ontem, nós finalizamos o estudo quando Saint Germain estava nos falando a respeito de como podemos colaborar com os processos das pessoas que estão à nossa volta, principalmente as pessoas que são mais próximas a nós, sem que nós façamos interferências no processo de cada um, sem sentir pena, sem uma superproteção, sem tentar impedir que o outro experiencie aquilo que lhe cabe, por mais que aos nossos olhos sejam sofrer, mas é aquilo que o outro construiu para a sua vida, atraiu para a sua vida, E agora, na continuidade então dessa reflexão, Saint Germain nos ensina como agirmos com as pessoas que já partiram para o plano espiritual, com as pessoas que não estão mais nessa terceira dimensão, na dimensão físico-material. Então ele está nos dando aqui a orientação de uma afirmação para que essa pessoa que não está mais conosco no plano físico, ela está na quarta dimensão e não mais na terceira dimensão. Então que ela esteja na esfera a que pertence. Os seres que partiram para o plano espiritual não devem mais estar na terceira dimensão aqui conosco, interagindo conosco, interferindo na nossa caminhada, nos nossos processos. Por quê? Por uma lei de justiça mesmo, Primeiro para com eles próprios, porque eles devem continuar a sua caminhada evolutiva. Não é porque não tem mais o corpo físico que a caminhada evolutiva é interrompida. Não. Pelo contrário, Muitas vezes, no plano espiritual, nós acentuamos a nossa caminhada evolutiva. Então, esse ser que partiu do plano físico, que agora está na quarta dimensão, que é o plano espiritual, ele deve ficar lá na quarta dimensão, que na verdade é aqui, Nós temos esse costume de temporalizar e colocar tudo numa relação espacial, como acontece aqui na terceira dimensão, E não é assim. A quarta dimensão não é um espaço, É uma dimensão. Mas é lá, nessa dimensão que esses seres devem estar, assim como nós. Quando nós não estivermos mais aqui no plano físico, material, se nós tivermos condição de estar em esferas superiores, Assim, Saint Germain está dizendo que mantenha a pessoa na esfera que pertence. Então, se eu pertenço ainda a uma vibração muito materializada, inferiorizada, eu permanecerei na quarta dimensão. Se eu estou já num processo evolutivo mais acentuado, ascensional, eu já irei para esferas mais elevadas, quinta dimensão, sexta dimensão, e assim vou, Assim vamos. E nessa afirmação há também, no finalzinho dela, um decreto, um comando muito importante, que essa pessoa continue a sua caminhada instrutiva e iluminativa. Então, nós estamos ao mesmo tempo nessa afirmação trazendo uma prece do fundo do nosso coração, que ela tenha todo o amparo dos espíritos de luz, desses mensageiros do amor de Deus, dos mestres ascensionados, para que ela continue
num caminho iluminativo. E se ela não está aqui no plano material, num caminho iluminativo, que quando ela faça a transição, então que ela desperte, né, para iniciar esse caminho iluminativo. E derramando, então, esse amor divino, né, em cada um, que nós acentuamos o despertar de que, se eu partir para o plano espiritual, não me cabe mais a esfera de terceira dimensão. Por mais que eu tenha deixado entes queridos, né, que eles estejam passando por dificuldades e eu queira auxiliar, não me cabe mais essa atribuição. Eu vou auxiliar muito mais os meus entes queridos, dando continuidade à minha caminhada no plano espiritual, vibrando amor, vibrando luz, né? Por quê? Porque essa questão vibracional, frequencial, continua independente da dimensão a que estejamos, ou da esfera a que estejamos, né? São Germain chama de esfera. Então, independente se eu estou na terceira dimensão, se eu estou na quarta dimensão, se eu estou na quinta dimensão, eu posso vibrar amor e luz para todos os seres, né? Os meus entes queridos, as pessoas que conviveram comigo, a humanidade. Nós podemos fazer isso. Então, nós contribuímos muito mais dessa forma do que insistindo em permanecer em uma esfera que não nos cabe mais. Na continuidade, São Germain nos traz: se o discípulo conseguir captar a ideia certa de derramar amor ao seu próprio ser divino, experimentará alívio completo de toda a discórdia. Então, nós minimizamos as dores, né? Eu vou minimizando até que deixe de existir a discórdia na minha vida. E a discórdia no sentido de mim para comigo mesmo, né? De si para consigo, ou de mim para com o outro, ou de mim para com alguma situação, né? Então a discórdia em todos os aspectos. Vamos lá na continuidade. Para aperfeiçoar condições, dizei: eu sou a presença pondo em ordem e sanando esta situação. A humanidade em geral e os médicos em particular distorceram terrivelmente a realidade. O indivíduo que deseja ascender à presença eu sou e lá viver necessita da energia que desperdiça. Os médicos são, em grande parte, responsáveis por essa terrível condição, porque preconizam a satisfação do apetite sexual, e esta é a maior das vias de desperdício que os seres humanos possuem. Então aqui, né, colocando, quando Saint Germain nos fala, ele nos orienta mais uma afirmação: eu sou a presença pondo em ordem e sanando esta situação. Então eu posso sim, a partir do momento que eu tenho consciência de que o meu mundo não está legal, que há discórdia, que há desavenças, que eu criei uma realidade que não quero mais, que eu estou atraindo para a minha vida pessoas que estão vibrando negativamente, que estão mais me sendo prejudiciais do que benéficas, eu posso sim colocar novamente a minha vida em ordem. Né? Eu posso resolver essas situações com consciência e determinação. E na continuidade, São Germain, mais uma vez no livro de ouro, nos traz a questão da má utilização ou da utilização equivocada da energia sexual. Né? Aqui ele está, eu imagino, né, eu estou entendendo dessa forma, que São Germain está se reportando não só à questão da medicina físico-orgânica, mas também a psíquica. Muitas vezes esses profissionais que estão ainda muito arraigados à matéria, à fisicalidade, eles orientam de uma forma equivocada os seus pacientes, né? E os seus pacientes são pessoas que já estão em uma vida equivocada, né? Por quê? Porque se não há saúde, há doença. E se há doença, há aí uma energia mal qualificada, porque o natural a nós, seres humanos, é a saúde integral.
É a saúde num alinhamento perfeito dos nossos 4 corpos fundamentais: físico, mental, emocional e espiritual. E São Germain nos traz essa questão sexual porque ela é ainda, né, por mais que tenhamos já caminhado, avançado bastante nessa área, mas ainda é uma área extremamente desequilibrada no ser humano. O ser humano olha para o ato sexual instintivamente, né? E não com o alinhamento dos seus 4 corpos fundamentais, mergulhando numa relação que lhe traga equilíbrio e não numa relação que lhe traga prejuízos, que lhe agrave a situação, né? Então, por isso, São Germain está trazendo mais uma vez essa questão. É necessário, sim, nós sabermos utilizar a energia sexual. A energia sexual é natural no ser humano, aqui na 3ª dimensão, né? E trabalhar com ela, equilibrá-la, é um aprendizado que nos cabe. Faz parte do nosso processo evolutivo, né? Nós já não somos mais puro instinto, né? Nós já temos um emocional ativo e que pode ser equilibrado, um mental também ativo e que pode ser equilibrado, e um espiritual que também pode estar conectado, né? Nesse momento sexual. E nós podemos utilizar essa energia sexual para criar, né? Há muito material que fala sobre isso, né? Há também muito material equivocado. Então, quem for buscar essas informações complementares, utilize um filtro, né? Qual é o filtro? Esse material que eu estou tendo acesso está incentivando o meu lado inferior humano ou ele está incentivando o meu lado ascensional? Esse é o parâmetro, né, para o filtro, para vermos se aquele conteúdo que estamos tendo acesso, ele é benéfico ou prejudicial ao nosso processo formativo. Tá, vamos lá na continuidade. Isso é o que torna impossível a muitos se unirem à presença Eu Sou o suficiente para atingir a mestria. Representa 95% da causa da velhice, da perda da visão, da audição e da memória, visto que essas faculdades só deixam de funcionar quando não há mais uma corrente desta energia vital fluindo para a estrutura celular do cérebro. Porém, isto não é bem aceito pelos indivíduos até que aprendam a força de sofrimentos. A vontade nada pode realizar sem essa energia vital. Então, aqui São Germain está dizendo que o ato sexual desequilibrado, ele consome energia vital, né? Por isso, aqui São Germain coloca até numa questão quantitativa, né? 95% da causa da velhice está nessa perda da energia vital, agravada pelo sexo em desequilíbrio. E também é um impeditivo, o desequilíbrio nessa área é um impeditivo para nós nos conectarmos e mantermos essa conexão com o nosso eu superior, né? Com o eu sou. Então vamos lá, na continuidade. Esta energia que os homens desperdiçam constitui a força que lhes permitiria unir-se firmemente à presença Eu Sou. Esta energia é a vida de que necessitam para habitá-los e se voltarem para a presença Eu Sou. Tendo o ser exterior durante séculos usado a energia vital para criar condições falsas, esse desperdício de energia vem a ser um dreno constantemente aberto na consciência dos indivíduos. Só há um meio possível para se modificar aquilo que se construiu por esse canal errôneo, que o mantém atado ao mau uso ou expressão. Dirigir instantaneamente o pensamento para o eu superior cada vez que surgir esse desejo. Aqui cabe uma reflexão muito importante
e consciente da nossa parte de que o nosso processo evolutivo não deve ser forçado, né? Nós, no nosso processo ascensional consciente, naturalmente nós vamos mantendo e sustentando a conexão o maior tempo possível com o eu sou. Então, não é simplesmente a pessoa que tem essa energia sexual em desequilíbrio, não é contê-la, não, porque ela continuará ali e mais cedo ou mais tarde acontecerá uma explosão, né? Então é trabalhar para a transmutação dessa energia e para uma boa utilização dela, né? Porque essa energia também faz parte da vida humana, né? Também faz parte da vida aqui na terceira dimensão e em dimensões mais elevadas, ela é sutilizada até que ela se transforme muito mais e plenamente numa energia equilibrada, numa energia criadora, né, numa energia vinculada ao eu sou, do que numa energia instintiva, inferiorizada, que é o que acontece com a grande maioria dos seres humanos aqui na terceira dimensão. Então, como nós podemos ir trabalhando essa energia em nós? Então, ir sutilizando cada vez mais, ir promovendo um alinhamento dos 4 corpos fundamentais no ato sexual. Estar consciente da troca energética que está acontecendo no ato sexual. Então, que ela não seja nenhum ato vampirizador, né? Então, assim, que nem eu e nem o outro estejamos apenas absorvendo uma energia, né? De forma vampirizadora mesmo. Então, quando eu estou simplesmente absorvendo uma energia e não estou permitindo uma troca de energia saudável, eu estou vampirizando o outro. E da mesma forma, o outro para comigo. Então, nós não devemos permitir que isso aconteça, né? Então, assim, tendo essa consciência que o ato sexual é uma troca e que seja uma troca produtiva para ambos, né? Uma produtiva em que sentido? No sentido de equilibrar, né? No sentido de harmonizar, no sentido de suprir de amor, né? Um amor físico também, porque nós estamos aqui no físico, mas um amor muito mais sutilizado. É assim que nós vamos caminhando, né? Então, não é simplesmente impedir que essa energia sexual se manifeste, mas ir minimizando o instinto animal que ainda há no ser humano. E não sei nem se animal é o termo correto, eu acho que é mais animalesco, né? Porque os animais têm uma prática equilibrada, o reino animal, né? Tem uma prática equilibrada do ato sexual. Nós, seres humanos, é que deturpamos o ato sexual enquanto humanidade, né? Enquanto história da humanidade. Então, esse trabalhar a energia sexual é importante porque nós vamos sutilizando ela e utilizando-a para o nosso processo evolutivo, também utilizando-a para o nosso processo ascensional. Então, vamos lá na continuidade. Muitas pessoas imaginam que podem controlar o desejo sexual por uma rigorosa força de vontade dominando o impulso, seja sexual, por álcool, tabagismo, drogas ou qualquer outro vício. Isso não pode ser feito porque apenas conseguis represá-lo e ele irrompe em outro lugar. A única maneira permanente de superá-lo é desviar a atenção e sobrepor-se a ela da seguinte forma: eu sou a presença que modifica isto e a modifica agora, porque a ação de Deus é sempre instantânea. Então, Saint Germain vem reforçando a reflexão que nós fizemos anteriormente, né? Ele cita aqui o ato sexual em desequilíbrio, mas há também outras formas de prisão, né, do ser humano, de escravização do ser humano. As drogas, de uma forma geral, principalmente, né? Os vícios. Então, eles causam
a mesma perda de energia vital, o desperdício da energia vital, né, o envelhecimento precoce, uma perda da nossa condição humana saudável, da perfeição que nos é natural. Nós vamos perdendo à medida que nós mergulhamos em todo esse processo vicioso, seja ele qual for, né? E quanto mais intenso for, mais tempo levará para nós nos libertarmos dele. Então é um processo gradativo, né? E permanente, persistente, ininterrupto. Cada vez que eu vacilo, cada vez que eu volto a cometer o mesmo equívoco, é como se eu iniciasse praticamente do zero, né? Se eu retrocedesse muito no meu processo e tivesse que caminhar novamente todo aquele caminho que eu já havia percorrido. Então é importante, Saint Germain nos traz uma afirmação aqui poderosa, né? Eu sou a presença, ou seja, eu estou consciente, eu sou consciente de que é isso que eu quero a minha vinculação permanente com o eu sou, eu quero Deus em ação na minha vida, aqui e agora, já, né? Então, quanto mais nós utilizarmos essa expressão, mais força nós vamos angariando em nós para nos mantermos firmes nessa caminhada evolutiva, nessa caminhada gradativa, né, de ir substituindo aquela energia em desequilíbrio por uma energia curativa, por uma energia harmoniosa e equilibrada. Em qualquer condição errada, a primeira coisa a fazer é invocar a lei do perdão e a transmutadora chama violeta. Lembrai-vos de que quando uma coisa foi posta em movimento ou energizada, atua instantaneamente. Quando invocais o eu sou, pondes em movimento o poder de Deus em ação. Então aqui Saint Germain mais uma vez está nos trazendo a lei do perdão. Nós falamos no capítulo anterior, nós falamos muito sobre a lei do perdão. Então quem quiser volta lá no estudo dos capítulos 10 e 11. E a chama violeta também, mais uma vez, Saint Germain está nos trazendo, né? A ação do fogo sagrado consumidor através da chama violeta. E quando nós colocamos essa energia em movimento de forma consciente, Saint Germain está nos dizendo aqui que é possível sim haver uma ação instantânea. Nós podemos colocar Deus em ação instantaneamente. O nosso grande desafio, né, é manter esse Deus em ação. É sustentar Deus em ação através de mim. Por quê? Porque, mais uma vez, né, nós estamos falando sobre isso. Aqui na terceira dimensão, nessa esfera física, material, nós oscilamos muito o nosso padrão vibracional. Então, a nossa frequência, ora está elevada e ora está muito baixa. E quando a nossa frequência está baixa, não é Deus em ação através de nós. Nós bloqueamos essa ação divina em nossas vidas. Então, por isso, o nosso grande desafio é a manutenção. Nós alcançamos já padrões elevados para colocar Deus em ação em nossa vida. O que acontece é que nós não estamos ainda conseguindo manter a frequência para que Deus em ação seja permanente na minha vida. Vamos lá. Uma das condições mais lamentáveis, talvez, em que vivem os seres humanos é o direito legal, assim chamado, de obrigar quem quer que seja à atividade sexual, quando o outro ser deseja libertar-se e sair dessa situação. Mesmo na ignorância da mente exterior, algumas naturezas possuem um poderoso desenvolvimento da atividade do amor. O amor puro nunca desce abaixo do coração. O verdadeiro amor nunca requer contato sexual de qualquer espécie. A grande hoste ascensionada de luz está sempre com aqueles que desejam agir em conformidade com a justiça. Enviai-lhes o vosso pensamento e sempre recebereis auxílio.
Possuís um poder invulnerável e invencível, se sois daqueles que conhecem e põem em ação a presença eu sou. Então aqui Saint Germain mais uma vez está trazendo esse exemplo para nós refletirmos, né, sobre o amor. O amor puro nunca desce abaixo do coração. Então Saint Germain está dizendo que o amor puro, ele ativa os nossos centros energéticos superiores, né? Então os chakras superiores são ativados com o amor puro e expressam o amor puro. Então nós não precisamos utilizar o desejo sexual instintivo, né, puramente físico, para sentir o amor, né? Se nós tivermos essa concepção de amor vinculada a uma satisfação puramente física, nós manteremos a carência, né? Então, assim, muitas pessoas buscam o ato sexual para suprir uma carência. E não é o ato sexual puramente material, físico, que vai suprir essa carência. É necessário elevar o amor, né? Elevar a vibração vinculada a esse amor puro, vindo direto da fonte divina, para suprir toda a escassez, toda a carência que nós tenhamos. E muito mais agrava a situação quando o ser obriga o outro ao ato sexual, né? Seja através de um casamento, de uma relação a dois, ou situações mais graves, né? Que a gente nem vai falar sobre isso, mas nós só vamos trazer como exemplo a pedofilia, que ainda é uma prática, né? A pornografia, né? Quantos seres ainda buscam a satisfação através dos filmes, das imagens, e atrai para junto de si seres que estejam vibrando nesta mesma sintonia. Então, gradativamente, né? Vamos buscando elevar essa expressão do amor, vamos buscando equilibrar os nossos centros energéticos para que nós possamos vivenciar o maior tempo possível a nossa conexão com o Eu Sou. A lei do perdão é a porta aberta para se chegar ao coração de Deus. É o princípio básico, o eixo do universo. Estes são os tópicos mais profundos desta prática. Não os ensineis a principiantes, pois não poderão entendê-los. Então é um processo gradativo, é isso que Saint Germain está trazendo. E muito ainda da humanidade vinculado à necessidade do perdão está nessa área sexual, né? Pessoas que foram agredidas, pessoas que foram obrigadas, né, ao ato sexual, pessoas que foram violentadas e tudo mais. Então é necessário o auto-perdão e também o perdão para com o próximo. Então quem quiser mais informações sobre a lei do perdão, volta um pouquinho, né, nos capítulos anteriores, que lá nós detalhamos bastante a lei do perdão. E com isso nós finalizamos então hoje o capítulo 12 do livro de ouro. Amanhã nós daremos daremos sequência no livro com um novo capítulo, Eu Sou. Agora o Eu Sou, ele tem uma conotação diferente para nós, não tem? Lá no capítulo 1 do livro, nós tivemos também por título Eu Sou, mas não era o Eu Sou entre aspas. Agora esse Eu Sou, ele está muito mais forte em nós, né? E nós vamos então a partir de amanhã verificar o que Saint Germain está nos trazendo agora nesse 13º capítulo como uma ênfase. Eu posso sim enfatizar o Eu Sou em minha vida. Pessoal, então muito obrigada, gratidão a cada um que participa conosco, nesse momento em que nós focamos o nosso processo ascensional através dessa ferramenta maravilhosa que é o livro de ouro de Saint Germain. Orientações preciosas, precisas para o nosso dia a dia, para o nosso aqui e agora. E mais uma vez, lembrando, vamos viver
este eterno agora. Nós estamos ainda numa linha de tempo que nos coloca numa condição de passado, presente e futuro. Mas conectados com o Eu Sou, nós podemos viver um eterno agora. E com isso, nós podemos mudar, transformar a nossa vida e todo o nosso entorno. A humanidade, a nova humanidade. Gratidão a cada um de vocês e um beijo no coração.